presidente Jair Bolsonaro adiou uma reunião que realizaria nessa quinta-feira com líderes de partidos que devem compor a base aliada na Câmara por conta da insatisfação entre governistas e a possibilidade de ter um quórum esvaziado. O Palácio do Planalto avalia que é necessário ganhar tempo para acalmar os ânimos e não desperdiçar a oportunidade de Bolsonaro de aproximar de uma possível rede de apoio. Uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira, dia 26. Lá, Bolsonaro vai explicar pontos da matéria e tirar dúvidas. No entanto, o presidente também deve ouvir críticas e reclamações sobre a condução da articulação do seu governo com o Congresso. E haja crítica, hein, Vera? Pois é, ele tinha essa intenção de fazer hoje a primeira reunião, seria até com o próprio PSL, mas isso foi adiado em razão de uma certa instabilidade que existe mesmo na Câmara. É aquela coisa do sangue na água, né, Silvio? Com a proposta já lá, os deputados viram subir o seu cacife e a sua moral. Então agora querem começar a ser ouvidos por esse governo. Não foram efetivamente até agora. O Bolsonaro fez um gesto indo até lá, disse que errou no passado, fez um meia-culpa, se dispôs a ele próprio ajudar nessas negociações, mas os deputados querem dar um passo atrás, querem negociar posições no governo, a possibilidade de ser ouvidos, liberações de emendas, aqueles assuntos de sempre, antes de começar a tratar a reforma no seu passo a passo, ali nos seus principais trechos. Para isso, já começam a apontar defeitos na proposta, né? Isso também é uma tática conhecida. Você começa a apontar trechos na reforma com os quais você não concorda, para parecer que o foco da insatisfação é esse, quando na verdade não é. Não nos enganemos, o foco de insatisfação dos partidos e dos deputados é anterior a isso. É com o seu status no governo Bolsonaro, o fato de não gozarem do mesmo prestígio de que gozavam antes. Então eles querem restabelecer essa proximidade com o Palácio e uma certa possibilidade de obter alguns dos seus pleitos para então entrar na discussão da proposta. O principal efeito disso deve ser um certo atraso. A comissão que seria a CCJ que analisaria a admissibilidade essa semana ainda, já não vai fazê-lo, vai fazê-lo na semana que vem. E a comissão especial que vai analisar o mérito da reforma deve ser composta só depois do Carnaval. Com isso você vai perdendo poucos dias, parece detalhe, mas lá no final dá uma diferença. Pode ser a diferença, por exemplo, entre não votar o texto em plenário antes do recesso, o que é grande diferença, porque aí já joga a discussão para o Senado lá para frente. O Senado, não nos esqueçamos, pode fazer mudanças que façam o texto voltar para a Câmara. E por isso era importante que ele julgasse até no máximo o início de setembro, para que desse tempo de que todo o processo fosse cumprido ainda neste ano. Então os prazos começam a ficar espremidos e o governo passa a ser pressionado a negociar com os deputados naquela moeda que eles estão acostumados. Andreasa, você acha que agora chegou é hora da Brasília real, né? É hora de cair na real? É o mundo real, né, Silvio Navarro? Vocês vejam o seguinte: ontem o governo cumpriu um dia de almanaque impecável. O dia em que levou fisicamente, debaixo do braço do presidente, o texto do projeto da PEC, da reforma da Previdência, ao Congresso. Mas fez isso, portanto, chegou ali sem base organizada. Nós falamos tanto sobre isso aqui e diziam que estávamos torcendo contra o governo, quando na verdade, apurando e estudando, exprimíamos um retrato do que acontece no Congresso, na Câmara. Ah, mas o governo não começou ainda. Vejam, este Congresso está eleito desde o começo, desde o dia 8 de outubro de 2018. A partir do momento em que o Bolsonaro foi eleito, no final do mês de outubro, tendo seus principais auxiliares definidos, o Onyx Lorenzoni já era o ministro da Casa Civil desde sempre. O que justifica, se não uma parte de incompetência e outro de desprezo pela atividade política, não haver colocado bloco na rua e começado a conversar com os parlamentares? Ouvir esses parlamentares é legítimo, é da natureza da política, ouvir, conversar, dialogar e negociar. Inclusive,
oferecendo cargos no governo, porque existem pessoas qualificadas nos partidos políticos. Nem todo mundo é bandido, nem tudo é barganha, toma lá da cá, de dinheiro, de corrupção, seja lá o que for. É assim que se governa no mundo real. Acontece que o tempo passou, chegou a hora de levar a proposta ao Congresso e o preço, aí sim, o preço do parlamento sobe. Para vender dificuldade, a hora chegou, não chamaram para conversar antes. Agora, os maus deputados vão fazer os seus trabalhos e os bons estão aborrecidos porque foram tratados como bandidos, com a política criminalizada. Resultado, o governo que não dá bola para articulação política, porque assim foi eleito, criminalizando a política, escolhe um líder para a Câmara como o Major Vitor Hugo. Nada contra o sujeito individualmente, mas não está à altura da missão. Está sendo diariamente dinamitado pelos próprios pares do PSL. Sinal de que o governo não tem articulação política. Cresce, portanto, crescem os maus políticos e cresce a necessidade, por exemplo, do presidente da Câmara. O governo precisa do Rodrigo Maia mais do que deveria, precisa do Davi Alcolumbre mais do que deveria e precisa, fica refém de que o presidente, tendo ido ao Congresso, permaneça lá. É claro que é simbolicamente. Mas alguém tem dúvida de que, com a capacidade de articulação que tem, o próprio Jair Bolsonaro não será obrigado a negociar, no melhor sentido da palavra, com os políticos, receber os políticos, ser, como eu escrevi hoje, uma espécie de Temer, fazer o que o Temer fazia, sinto muito. E ele sabe fazer, como expressa a indicação de Fernando Coelho Bezerra para a liderança do governo. Desculpa, Fernando Bezerra Coelho, invertendo não tenho muita intimidade. É isso. Invertendo os bichos, não tenho muita intimidade com eles. Dependendo do establishment, não é isso? Esse senador é do MDB. Recente no MDB, mas é casca grossa da antiga. Então, o governo Bolsonaro mostra que pode pisar no mundo real. É uma boa escolha para a liderança no Senado. Algo parecido terá de ser feito na Câmara. É isso. É isso. Aliás, para ser líder no Congresso há algum tempo tem que ter algum inquérito, né? Fernando Bezerra tem 5. Joel, uma pergunta para você sobre a articulação política. Talvez seja o ponto fraco, né, até aqui. Sem dúvida, como o Andreas e a Vera bem pontuaram, é um déficit que o governo tem de articulação política. Já se conversa até em, quem sabe, terceirizar essa articulação para o Rodrigo Maia e para o Alcolumbre, deixando o governo, portanto, nas mãos do DEM de uma forma perigosa, se isso acontecer, mas vai ter que sentar para negociar. E uma coisa é como se dá essa negociação política. Outra coisa é, dessa negociação sairão mudanças na proposta, no projeto de reforma da Previdência. Uma certeza a gente tem. O projeto final não será idêntico a esse que está aí. Vão ter alterações. Agora é nosso dever, enquanto sociedade civil, e os políticos também, os poucos que talvez pensem um pouco no Brasil, de pensar o que é preciso mudar nesse projeto, quais são os pontos que talvez possam ser mudados. Na minha singela opinião, me parece que o projeto, como eu já elogiei aqui, muito bom, é uma proposta ambiciosa que vai atingir um ótimo resultado fiscal para o Brasil. É justo também, porque cobra mais dos ricos, de quem ganha mais, né? E vai pesar menos sobre quem ganha menos, mas ainda assim, me parece que tem algumas mudanças muito abruptas e muito duras, justamente com a população mais pobre, por exemplo, quem defende do benefício de prestação continuada, talvez também na aposentadoria rural, em que você está aumentando aí o tempo de contribuição, são questões a ser discutidas. Talvez, o projeto atual está prevendo economizar mais de R$1 trilhão em 10 anos. Mas não tenham dúvidas, se o resultado final for uma economia de 800, 700 bilhões em 10 anos, também será um ótimo resultado. E de onde pode vir essa gordura a ser cortada? Talvez justamente, do ponto de vista social, do ponto de vista para o Brasil, seria melhor que isso tornasse menos dura, menos abrupta a mudança, justamente para os trabalhadores mais pobres do Brasil, que muitas vezes dependem aí de um salário mínimo para sobreviver. Você tirar isso deles numa idade delicada da vida, como é dos 65 aos 70 anos, por exemplo, é um golpe bastante duro aí em cima desses trabalhadores mais pobres. Seria algo a se negociar, a se pensar. E também tem a outra questão, né? A aposentadoria dos militares. Existe o consenso já de que ela é necessária, existe a promessa de que ela virá. Mas o timing dela está sendo debatido aí, né? Antes era junto, depois não. Vamos esperar a proposta da reforma da Previdência andar para daí botar dos militares. E já tem gente pedindo que não. Uma vez aprovado o projeto da reforma da Previdência, aí sim virá dos militares. A gente não sabe bem
qual dessas acontecerá, mas sem dúvida nenhuma é muito importante que venha. Na minha opinião, quanto antes, melhor. Diga lá, Vera. Eu acho que a barbeiragem no texto, a única, entra nessa parte da assistência, porque não era necessário você levar para 75 anos a idade na qual a pessoa passa a ter direito a um salário mínimo. Acho que é 70, né? 70 no projeto. Não, 70 anos, quer dizer, aumentar de 65 para 70, você tem razão, desculpe. Porque isso não era necessário, é lógico que isso vai cair no Congresso, então não precisava já mandar algo que dá um discurso que a oposição não tem, porque a oposição não tem o que falar nas regras de aposentadoria mesmo, uma vez que elas de fato pegam quem ganha mais e pegam principalmente as pessoas do setor público que ganham mais. Aquele que ganha acima do teto do regime geral no setor público é o que vai ser taxado ali com uma contribuição de até 22%, ele vai pagar mais, ele vai parar de se aposentar tão cedo, então a proposta é boa nesse aspecto. Nessa questão do benefício por prestação continuada, eles foram beber numa proposta anterior daqueles irmãos Weintraub, que são os economistas olavistas. Ligados ao Bolsonaro, que né? foram parar lá no Palácio. Um deles está na Casa Civil, o outro está na assessoria da presidência. Essa história de benefício fásico é um projeto que eles apresentaram na Câmara no ano passado e que era ainda mais duro, mas que foi o Onyx bateu o pé para que eles fizessem parte da equipe, que o projeto deles fosse cotejado de alguma maneira. Então, entrou aí nesse BPC, no benefício de prestação continuada, e eu acho que vai cair, mas dá algum mísero discurso à oposição, algo que o governo não precisava fazer. Eu acho que essa foi uma barbeiragem. A outra, a questão da aposentadoria rural. Não tem por que equiparar homens e mulheres na aposentadoria rural, se nos outros não está. Dá a impressão de que o Paulo Guedes esqueceu de mudar depois que o Bolsonaro falou para amainar para mulheres e deixou tudo 60%. Também vai ser mudado. Essas duas coisas é pule de 10 que vão ser mudadas. Certeza. Carlos Andreasa, diga lá. Então, esses são pontos importantes para batermos aqui. Qual é a narrativa habitual da esquerda contra a reforma liberal? Oprime os que têm menos, tira dos que têm menos, bota pressão sobre quem ganha menos. A leitura do texto do projeto da reforma e a comunicação dele como se encaminha, dinamita essa narrativa. Porque o texto, de fato, é duro com quem ganha mais, especialmente com os mais altos funcionários públicos, e poupa quem ganha menos. E a comunicação é muito boa, né? Muito bem encaminhado o slogan: quem ganha menos, paga menos. Fica, portanto, sem narrativa, resultando naquele espetáculo ridículo dos aventais laranjas que nós vimos ontem. Mas qual é a nova brecha dada pelo governo? Não é a brecha, para além dessas de que Vera falou e Joel, não é apenas, não é algo que está no texto, mas é o que não está. A principal brecha, o flanco para ataque da oposição, não necessariamente da esquerda, de quem quer brecar o avanço da reforma, é a ausência da porção relativa aos militares no pacote apresentado ontem. Porque o argumento se a lógica é de combate aos privilégios, não faz sentido que uma parte dos privilegiados não esteja aí, tanto mais sendo o governo um governo de militares. O governo precisa ter clareza sobre isso. Faz sentido, é justificável que seja apresentado mais adiante. A reforma dos militares é lei ordinária, tramitação mais rápida. Tudo bem, o governo já disse que vai entregar em 30 dias, mas 30 dias de exposição ao ataque, de exposição à chuva, à intempérie. Quanto mais se encurtar a entrega dessa complementação, mostrando que não há privilegiados, que todos são convidados ao sacrifício igualmente, que ninguém será poupado, melhor. Porque nesse momento o flanco de ataque à tese de combate ao privilégio é a ausência de uma parte dos privilegiados, e isso é um problema político do governo. Hein, Andreasa, o slogan da reforma da Previdência lembra um pouco até a frase do Marx, né? De cada um de acordo com sua habilidade, para cada um de acordo com suas necessidades. Então é hora do nosso... É isso aí, velho barbudo.